Hoje a gente teve aí a renovação assinada de Cauã Batistella. Diferentemente de outros jogadores, o Cruzeiro garante aí a permanência do atleta com um aumento considerável da multa Sem nacional, novela, né? Sem nada. sem novela, sem nada, e agora vai fazer aí todo um plano de carreira, de transição para o Batistella, né, que deve treinar mais no profissional, ainda jogar no sub-20, mas não deixa de ser um movimento importante. Eu torço muito para que esse garoto e ele treinar mais vezes com o profissional vai ser outra história, né? Desenvolvimento dele, parte física, porque tem uma qualidade técnica impressionante, né? Mas o Jardim, ele falou lá numa entrevista que a gente fez, que pensa muito nessa transição, porque já viu vários craques ficarem aí pelo caminho, né? E tomara que com o Cauã Batistella aí possa dar tudo certo, porque o menino é realmente diferente, né? Uma ótima notícia para a gente começar a semana, né? É importante é que foi sem novela, já chamou, o empresário foi lá, sentou, acertou, assinou hoje. E trabalhar esse moleque aí para ele ser um dos grandes no Cruzeiro, né? Que ele tem que trabalhar bastante, né? Tá novo, 17 anos, tem um caminho grande pela frente aí, mas já renovou, já mostra que tá afim, né, de continuar, de permanecer no clube. Eu acho Um que, assim, negócio, pode ir, Rafa. não, um negócio que chamou muita atenção nesse processo todo aí, o Gento até falou, e todo mundo falou sem novela, né? Mas um negócio que chamou muita atenção é que desde o princípio, né, que começou a se falar nessa renovação, desde todas as notícias, tudo que foi apurado era o seguinte, né? Ele e seu empresário demonstraram o desejo de permanecer no Cruzeiro, né? Então acho que isso aí tem que ser ressaltado, que isso começou, né, desde que começou a se falar e se concretizou, né? Então, o Jardim falou sobre isso também na entrevista da Samuca TV, né? De deixar os jogadores que queiram estar aqui, né? Então acho que tem se criado uma identidade e o Batistella com essa identidade também, que é muito importante para você ter um time vencedor, né? Você não pode ter um ou outro atleta vencedor, para você ter um elenco vencedor. Normalmente, né, a não ser em raríssimos casos, você tem essa identidade. É assim, o que eu acho mais relevante disso aí é que realmente o Cruzeiro garantir a permanência da sua principal promessa da base é a gente encerrar um ciclo muito negativo, né? Da gente ter perdido o Vitor Roque e ter perdido o Estevão aí. E assim, eu não acho que nem cabe a gente fazer muita comparação entre eles, porque são jogadores de estilos muito diferentes, mas eu acho que são jogadores de classes similares, né? Jogadores que podem atingir o melhor nível se forem bem trabalhados nesse sentido, se tiverem a cabeça bem focada ali no seu jogo, porque a gente sabe que o jogador ele é parte muito importante nessa fase também, ele não pode se deslumbrar por um contrato profissional, como a gente viu acontecer com alguns outros, que meio que, assinei por 5 anos, a minha vida tá feita. Não, não tá. Sua vida tá só começando, né? Inclusive, eu acho que o talento que o Batistella tem é para ser um jogador para jogar aqui no Cruzeiro e ser, inclusive, a maior venda da história do clube, né? Porque a gente olha, pô, tem o Kaique, tem o Cauã Prato, tem esses jogadores que têm muita qualidade, mas o meia atacante, né, além de ser mais raro, ele é um jogador extremamente valorizado no mercado de hoje, né? Olha o quanto o Real Madrid pagou no Mastanto do River Plate, olha o que saiu, o valor que foi o Rodrigo, o valor que foi um Reinier no Flamengo, né? Foi 30 milhões de euros e nem tinha feito muita coisa, o próprio Vinícius Júnior. Então, assim, eu acho que o Batistella é esse tipo de jogador, ele tem esse potencial e os europeus estão de olho nele. Então, eu acho que essa transição para o profissional, ela não tem que ser apressada, ninguém está falando que o Batistella tem que entrar no jogo contra o Grêmio aqui. Não, calma, a gente está falando apenas que é muito importante que o Cruzeiro tenha renovado com esse jogador e trabalhe muito bem ele agora. Eu até acho que pode ser utilizado um trabalho ali com jogadores como o Matheus Pereira, por exemplo, por ser da mesma posição, de meio que ajudar o jogador nesse desenvolvimento, como um tutor mesmo ali, né? Uma coisa, aquela coisa tipo, cara, vai por aqui, atalhos do campo e tudo mais, porque o talento que o Batistella tem é inegável. A questão é saber aproveitar, ele ter a paciência também, porque com o Leonardo Jardim, gente, assim, o Leonardo Jardim ele tem um trunfo chamado Kylian Mbappé. Qualquer jogador promissor, ele chega e fala assim, irmão, aqui ó, eu assumi lá o Mônaco, botei um moleque chamado Kylian Mbappé para jogar. Primeiros jogos dele, ele era ponta direita.
Depois ele foi para a ponta esquerda, depois para o ataque, não sei o quê, virou o que virou. Então, assim, é isso, sabe? Olha aqui, ó, esse técnico trabalhou e desenvolveu esse jogador. É óbvio que nem todos vão virar um Mbappé, né, gente? Nós estamos falando de um jogador de exceção, mas o Leonardo Jardim sabe trabalhar a base, então vamos nesse caminho, que o Batistella siga focado aí. Eu fiquei um pouco temeroso, viu, Valu? A questão ali de... Achei que o Cruzeiro demorou um pouquinho para sentar à mesa, né? Mas que bom que deu tudo certo e o staff do jogador quis mantê-lo aqui. Mas vocês acham que o Batistella não ter tido muitas oportunidades no profissional ainda era por causa dessa questão de contrato? Eu tenho para mim que sim, tá? É opinião, não é informação, mas eu acho que se ele já tivesse com esse contrato resolvido antes, eu acho que ele já teria aparecido outras vezes treinando como profissional e até ganhando minutos em algumas partidas em que o Cruzeiro poderia ter utilizado. Essas partidas finais de Sul-Americana, quando o Cruzeiro já estava eliminado, entendeu? Alguns cenários mais favoráveis, quando o Cruzeiro, por exemplo, venceu o Sport, já estava encaminhado com a goleada. Existem alguns cenários que eu acho que se o contrato já estivesse acertado antes, o Jardim poderia ter utilizado, mas é só opinião, tá? Não é informação, uma sensação que eu tenho. Eu acho que ainda não, Popó. O Batistella começou a ter um porte físico de atleta por agora. Se você pegar ano passado, ele era até mais rechuchudinho. Acho que é mais etapa pra caramba, assim, já colocar ele, sabe? Tem um caminho longo ainda. O Batistella treinou com o profissional quando ele tinha 15 anos, né? Beleza, treinou. Já deram a oportunidade de treinar treino. Nunca ninguém falou isso, hein? Primeira vez vai ser dito, treino é treino, jogo é jogo, velho. Que isso, futebol profissional é outro tipo de negócio, velho. O cara sai do júnior e cai no profissional, ele acha que é outro esporte. Pô, a maioria deles falam isso. Não, mas treino é treino, jogo é jogo, porque o Popó falou, inclusive, de estar treinando com o profissional, né? Por isso que eu falei do treino. Bem, eu acho que para treinar com o profissional, dele estar treinando com o profissional, eu também tenho muita convicção que tem a ver com a questão do contrato, cara. Eu acho que, assim, não tá na hora, tem que fazer um trabalho físico com o Batistella, muita coisa. Não sei se vocês concordam com isso. Você falou aí do trunfo, né, o Caramujo, do trunfo do Mister para falar, e aqui até uma foto, né, do Mbappé com a mãe, né? O Mbappé aí com a mãe dele, então a versão Samuel Venâncio, né? Ele foi o cara que aí o Mbappé com a mãe dele, né? Então realmente ele tem esse trunfo, né? O Jardim. Cara, eu acho, eu tô com o Popó, eu não tenho essa informação, mas eu acho que o Cauã Batistella esses dias Caiu. E não fui eu. Não, Samuel, caiu não. Eu retirei do cenário. Aí é loucura. Aí mexeu com a... Achou que eu não estava escutando não, né, Valuzinho? Como é que é? Você achou que eu não estava escutando não, né? Não, eu sei que você estava escutando, mas eu mostrei o Mbappé, porque foi citado o Mbappé, e foi para ilustrar apenas. Cara, levou pro coração de graça, assim, no 0800. Mas, então, o Batistella, eu acho que fizeram esse compasso de espera. Salvo engano, ele ficou até fora de um jogo do Sub-20 também. Contra o Bahia. Aí, não teve. Então, assim, é esse jogo que me faz pensar. Não é nem o caso dele ter feito uma aparição e treinado junto com os profissionais, não. Mas tudo resolvido. Eu, com sinceridade, eu sonho com um jogador, ou jogadores, na verdade, no plural, conseguindo serem usados no time de cima, renderem esportivamente para o clube, renderem cifras quando deixarem o clube, porque esse é o ciclo para tornar o Cruzeiro aquilo dentro daquele cenário que o Pedro Júnior citou, né? Da vontade de a família Lourenço vai seguir no Cruzeiro, mas a vontade de deixar o Cruzeiro também viável, caminhando com as próprias pernas, né? Eu acho que a maior parte desse ciclo passa por formar jogadores, fazer com que esses jogadores consigam ser aproveitados, jogadores que consigam competir com a grandeza e com a responsabilidade que a camisa do Cruzeiro pede, e que depois de terminado esse ciclo, eles sejam vendidos por cifras importantes. Mas ninguém deve olhar para o Batistella e esperar que esteja surgindo um novo Alex. O jogador não pode ter, na minha opinião, esse tipo de pressão. E, cara, que sorte para ele, Batistella, tá? Eu acho que é uma sorte
ele assinar este contrato na época que temos um cara com a visão de futebol que tem o Leonardo Jardim. Não poderia ter uma época melhor. Poderia ter um técnico aí que de repente jogasse ele num jogo de domingo e que de repente sacasse ele sem mais nem menos, né? Nós vimos o senhor Fernando Diniz fazendo isso, por exemplo, com o Kaique Kenji. É uma final de Sul-Americana. Vai, voa para cima do Racing aí, sem mais nem menos, enfim. Então eu acho que também essa sorte, né, essa coincidência para o Cauã é muito feliz de ser um momento de um técnico com a capacidade que eu acho, né, que o Jardim tem. Então todo sucesso para ele e que o Cruzeiro, se não virar aquilo que a gente tem expectativa hoje, a gente sabe, o futebol, o mercado, nenhum jogador hoje no futebol está custando menos de 3 milhões de dólares, euros, 2 milhões, nenhum, né? Então é parar também de perder dinheiro, mas muitas boas energias na direção do Cauã Batistella e que ele vire realmente um grande jogador no futuro do nosso Cruzeiro.